capítulo 2, no versículo 26, por exemplo, capítulo 2, versículo 26, esse é o texto que nós vamos ler daqui a pouco, mas diz ali: visto que ele tinha saudade de todos vós e estava o quê? Feliz? Angustiado. Epafrodito estava angustiado por causa de uma situação ali, que nós vamos falar daqui a pouco, né? E no versículo 27, no final ali, Paulo vai dizer: para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, Paulo admite uma situação em que ele poderia ficar triste. Paulo admite uma situação em que ele poderia experimentar um momento de tristeza. Tá, mas ele está dizendo para alegrarmos-nos sempre no Senhor? Claro que sim. Mas essas tristezas de Paulo, que ele cita, a possibilidade de se entristecer aqui, ou a angústia de Epafrodito, não abalariam o seu serviço ao Senhor. Não seria motivo de dizer: também não vou fazer mais, também não vou mais para a igreja, também não quero mais saber de ler a Bíblia. Aí estamos com problema. Aí estamos com problema. Talvez eu possa ir à palavra chorando. Talvez eu possa ir à Bíblia angustiado. Mas eu quero ir. Eu quero fazê-lo. Vamos ler esse texto então? Depois de Paulo falar sobre o desenvolvimento da vida cristã, e que ele convoca no versículo 17, ali no final, né? Alegro-me com todos vós, me congratulo. Versículo 18: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Alegrar com o quê? Alegrar-se com o quê? Congratular-se com o quê? Nós vamos ler no versículo 12 e 13, no desenvolvimento da salvação. Ele não está alegre porque ele alcançou tão somente uma condição espiritual maravilhosa e que ele não peca mais. Não. Paulo sabe que peca, Paulo sabe que é pecador, a igreja, ele sabe que a igreja também vai cometer erros, e nós sabemos disso também, que como pecadores que somos, nós vamos errar, mas o nosso desejo é o desenvolvimento da salvação, e eu me alegro em ver que Deus está trabalhando isso em mim, que eu gradativamente estou percebendo que aquelas falhas, aquelas limitações, aqueles pecados estão sendo eliminados da minha vida. Talvez vai levar um pouquinho mais de tempo do que outro, isso acontece, mas eu sei que Deus está trabalhando, eu não estou feliz com isso, e eu estou desenvolvendo isso, e o Senhor mesmo vai operar isso na minha vida, e eu fico contente com isso, porque eu sei que eu pertenço ao Senhor. Quando nós de alguma forma nos frustramos ou caímos, e Deus nos disciplina, ora, o que o autor de Hebreus vai dizer? Todo pai disciplina o filho que ama. Então, se eu estou sendo disciplinado por Deus, significa que Deus me ama. Ora, que alegria, o fato de saber que Deus me ama ao ponto de me disciplinar. Mas isso faz parte do processo do desenvolvimento da salvação. E depois disso, então, Paulo vai dizer algumas coisas aqui um pouco mais práticas com relação a esta vida de desenvolvimento da salvação. Versículo 19, então, Paulo vai dizer o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar? Muito obrigado a Deus pela tua palavra, fala aos nossos corações, pelo ministério do teu Santo Espírito nesse momento. Por isso nós oramos, agradecemos e te
Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Percebam, então, que Paulo sugere que em alguns momentos nós podemos ter tristezas ou podemos estar angustiados de alguma forma. E no versículo 28, ainda no final, ele vai dizer: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Eu estava pensando nesse texto, irmãos. Ontem nós, família, estávamos passeando, e nós passamos ali por uma parte de um viveiro de pássaros, né? E aqueles pássaros estavam ali, né? Naquele espaço pequeno. E a conversa era, né, se pudesse soltar esses passarinhos, né? Se pudesse soltar esses animais, imagino que a vida deles no mato, na floresta, ali no habitat natural deles, né, ao invés de estarem cerceados aqui, enclausurados nesse espaço pequeno, talvez seria muito mais feliz a vida deles, né? E eu imagino que sim, porque Deus fez os pássaros para voar, né? É diferente do cachorro, do gato, né? Os bichinhos gostam de estar com a gente, né? Se você solta um passarinho, por mais que você cuide dele, ele vai voar, né? Ele vai voar. Pode até voltar por causa da comida, mas ele vai alçar voos, vai longe, né? Porque é natural desses animais, né? Ah, pastor, mas eu gosto de um passarinho. Bom, eu não estou discutindo isso, estou falando apenas da nossa visão, né? Porque tem irmãos que gostam, né, de ter um passarinho na gaiola e tal, tudo tranquilo, né? Eu particularmente não gosto. Primeiro, acho que dá muito trabalho, bichinho, né? Mas enfim, de manhã fica cantando ali, eu quero dormir, o bichinho, fiu, né? Mas enfim, eu quero falar apenas do fato de que aqueles animais foram criados para voar. E eu percebo que nós, como cristãos, talvez podemos ter algumas tristezas. Talvez podemos estar um tanto quanto abatidos por vezes. E isso talvez pode perdurar um tempo além daquilo que eu pretendia. E às vezes eu fiquei pensando, por que isso pode acontecer? Talvez eu não estou tão animado com a minha vida, talvez eu não estou tão feliz com o que eu tenho conquistado. Deus tem me dado muitas coisas, mas talvez eu não esteja tão feliz com isto. E percebam, como já falamos, Paulo vai falar sobre essa tristeza, Paulo vai falar sobre essas angústias, né? Ainda no capítulo 2, no início ali, versículo 19, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado. O que é que poderia fazer com que Paulo não se sentisse animado, se ele é o primeiro a dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos? O que é que pode deixar você animado ou tirar a sua alegria? Voltando para os pássaros, aquela visão, né, aquela ideia, será que às vezes nós, como cristãos, não estamos também enclausurados em alguma gaiola que nós mesmos fabricamos para nós? Ou que a sociedade fabrica para nós, e nós estamos ali enclausurados, presos, cerceados nessas gaiolas, talvez sem perceber. Se você for perguntar para aquele passarinho, ele não vai saber. Instintivamente, ele vai querer voar se você soltar ele. Mas a princípio, está dando comida, ele tem um espaço seguro para ele está feliz. Mas se você soltar, instintivamente ele vai voar, mostrando que ele quer alçar voos maiores. Não somos nós assim também, que nós desejamos alçar voos maiores espiritualmente falando? Porque percebam, Paulo vai falar para nós sobre o fato de que nós não somos cidadãos dessa terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3:1. O livro após Filipenses, né? Filipenses, logo em seguida vem a carta de Colossenses, capítulo 3, verso 1. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas
lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo voltar, versículo 4, que é a nossa vida, se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que é que Paulo está dizendo? Nós fomos criados para pensar nas coisas espirituais. Eu, você, a igreja, fomos separados para pensar nas coisas espirituais. Não estamos dizendo que não temos responsabilidades com relação a coisas aqui na terra, com o meu trabalho, com o meu estudo, com minha família, claro que sim. Mas o meu pensamento primeiro, o meu objetivo maior é o desenvolvimento da salvação e estar sempre pensando nas coisas lá do alto. E se porventura alguma coisa me limita de pensar nas coisas lá do alto, ou eu deixo de focar nas coisas celestiais e passo a focar tão somente ou primeiramente nas coisas terrenas, eu vou estar como aquele passarinho que quer voar, mas não consegue. Instintivamente falando, se é que podemos dizer assim, foi colocada em nós a natureza divina. E se em nós, Pedro vai falar sobre isso, se a natureza divina está em mim, é claro que eu quero alçar voos. Mas se eu não faço, se isso não é uma realidade na minha vida, eu vou me sentir preso. Mas talvez eu possa me acostumar com isso. Eu posso pensar que isso está legal. Hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que estudar, hoje eu tenho que fazer, tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que comprar, eu preciso ter, e eu preciso ter, e eu preciso fazer, e eu preciso ir, e preciso voltar. E preciso ser. Se foi colocado em você a natureza divina, você não precisa ter, você não precisa comprar, você não precisa fazer, eu não preciso ser nada disso. O que eu preciso ser é um filho de Deus que busca em primeiro lugar as coisas lá do alto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é o que a palavra de Deus nos diz? Só que estas coisas, em alguns momentos, podem acontecer conosco, cerceando-nos, prendendo-nos, nos acorrentando, e aí não percebemos o quanto isso está afetando a nossa vida espiritual, a nossa alegria em Cristo, de servi-lo. E aí quando é dito, não sei, até que se alguém conhece passarinho, que quando um animal ele é criado em cativeiro, para você soltar ele de novo no seu habitat, é tão difícil, para ele se readaptar. Talvez ele não vai saber a vida na selva, na floresta, ele vai talvez ter problemas ali. Acabamos atrofiando a nossa capacidade espiritual de desenvolver a nossa salvação, porque nós nos acostumamos tão somente a buscar as coisas da terra, nos acostumamos com esse espaço confortável que o mundo, que esta sociedade, que este tempo nos dá, que esta ordem mundial nos dá, de ter dinheiro, de ser bom, de ser o primeiro na sua turma, de ser o profissional. Nada disso é ruim, mais uma vez estamos dizendo, nada disso é ruim, mas esse é o seu objetivo maior. Esta é a grande questão. Por isso, em Efésios 1, de 20 a 23, Paulo está escrevendo à igreja. E lá, capítulo 1 de Efésios, verso 20 e 23, 20 a 23, ele vai dizer: o qual exerceu ele em Cristo, Deus, exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo está assentado nos lugares celestiais. O que estamos buscando são coisas celestiais. Mas, pastor, é Cristo quem está lá, não somos nós. Perceba. Acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu
igreja. Que igreja? Eu, você. Esse corpo é espiritual. O qual é seu corpo? A plenitude daquele que é tudo, enche todas as coisas. Cristo está no céu, sim. Cristo não está presente aqui fisicamente, mas Ele está em espírito. E Ele está assentado à destra do Pai. E Ele hoje é o cabeça da igreja. Que igreja? Eu, você, todos nós que aqui estamos reunidos, para a honra, louvor e glória dEle. Por isso, se nós permitirmos que coisas terrenas ocupem o nosso pensamento, nós vamos limitar a nossa capacidade de pensar nas coisas lá do alto, viver nas coisas lá do alto. E assim, irmãos, estarmos atrofiados. Isso é tão sério, que nós nem percebemos. Né? Eu tenho pegado não sei se eu já fazia, né? Mas eu estava vendo uma foto, até um vídeo, que quando a Natália chegou, eu estava com a mão assim, ó, né? Que mania feia, tira a mão daí, né? Mas eu faço de tal forma que é natural, quando eu vejo, aconteceu. Me lembro da minha mãe fazia assim também, eu acho que é. Mas nós adquirimos hábitos que nós nem percebemos que nós fazemos. Se nós adquirirmos o hábito de atrofiarmos-nos no desejo das coisas espirituais, daqui a pouco não vamos conseguir mais nos desvencilhar disso. E vamos achar que aquilo é normal. Falamos semana passada sobre esse compromisso, esse desenvolvimento da salvação. Mas se eu me acostumo em não desenvolver, aqui, Deus um dia vai fazer, Cristo vai fazer. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Isso vai acontecer, mas nós podemos perder tantas oportunidades de Deus nos usar mais e melhor para a obra dEle, para a honra e glória e louvor dEle, porque simplesmente nós nos acostumamos a ficar atrofiados. Então, quais são essas coisas, irmãos, que podem dar-nos essa alegria e fazer-nos pensar mais sobre as coisas de Deus e pensar nas coisas lá do alto, como Paulo vai falar aos Colossenses? Olha o que Paulo diz: espero, porém, no Senhor Jesus, versículo 19 de Filipenses, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado. O que Paulo quer dizer aqui? Eu quero me sentir animado, ou mais animado. Por quê? Porque ele queria saber como estava a igreja. Pensar nas coisas lá do alto é pensar na igreja. Pensar nas coisas, num ministério que nós temos aqui. É possível que talvez nós passamos durante a semana toda pensando em coisas para fazer, mas a igreja, uma leitura bíblica, uma oração, talvez só no final de semana. Me perdoe se a minha leitura é errada, né? Estou pensando de forma equivocada, mas Paulo, ele está olhando para a igreja e dizendo: eu preciso saber como a igreja está, eu preciso me envolver com a igreja, eu preciso estar na igreja, eu preciso saber como aquela família está, eu preciso saber como aqueles irmãos estão, eu preciso saber se a igreja está crescendo, eu preciso saber se a igreja está desenvolvendo, eu quero saber a história dos irmãos, eu quero saber como é que estão os filipenses, eu quero saber como é que estão os coríntios, eu quero saber como é que estão os colossenses. Paulo precisava saber, ao ponto de enviar Timóteo para que ele se sentisse animado, tendo conhecimento de como estava a vida daqueles irmãos. E Paulo vai fazer isso aos Tessalonicenses também. Paulo vai fazer isso também aos coríntios, mostrando, irmãos, que, perceba, versículo 19, quero saber qual a vossa situação, para que eu possa me sentir animado. E não somente isso, se você olhar no versículo 24, eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo não somente queria saber o estado deles, mas Paulo queria ir até lá. Paulo queria vê-los, Paulo queria abraçá-los, Paulo queria ter um culto com eles, Paulo queria louvar ao Senhor com eles, fazer um churrasco, talvez jogar um futebolzinho juntos, mas Paulo queria estar lá com eles. Eu não sei se é a mesma leitura dos irmãos, mas eu não estou falando da nossa igreja em especial, eu estou falando do geral. Talvez a nossa vida eclesiástica está se limitando talvez somente a final de semana. Mas quando pensamos, falamos talvez num relacionamento, numa programação,
Me parece que o dia a dia, né, ele ocupa tanto o nosso tempo, o espaço do nosso tempo, que nós acabamos perdendo a oportunidade de estar mais vezes juntos. Paulo era um missionário? Paulo era apóstolo? Claro que sim. Mas não significa que esse mesmo desejo, esse mesmo ânimo também não deva fazer parte da minha vida. Porque Paulo está dizendo, sede meus imitadores, ele fala isso aos Coríntios, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, se Paulo tinha esse sentimento de pensar na igreja, e a igreja somos nós, é claro que eu não estou dizendo que nós temos que estar toda semana na casa um do outro, se envolvendo nas coisas. Não, cada um tem a sua vida, tem as suas responsabilidades, não é? Mas eu gosto, se tiver uma programação, se tiver um evento, é lá que eu quero estar. Eu quero estar com os meus irmãos, eu quero me relacionar com eles, ter amizade com os irmãos da nossa igreja. E Paulo fala isso como se fosse a coisa mais importante para ele. Se nós olharmos para 2 Coríntios, Paulo vai narrar ali algumas coisas que aconteceu com ele, né? Algumas situações difíceis que ele passou, mas o que mais pesava, o que mais importava para ele, percebam, 2 Coríntios 11, versículo 28 a 29. Vamos ler. A partir do versículo 23, irmãos. A partir do versículo 23. 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite, um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede e jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Tudo isso aconteceu com Paulo. Mas percebam no versículo 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim o quê? Diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo estava sendo chicoteado lá. Como é que será que está Epafrodito? E o chicote descendo no lombo dele, né? Rapaz, como é que está a Sintique e a outra irmã lá? Como é que é? Evódia, isso, estavam brigando, Evódia e Sintique, né, aqui em Filipenses mesmo, e estava 50 chicoteadas no lombo de Paulo, e será que Sintique e Evódia já chegaram a um acordo? Porque ele está narrando as coisas, mas o que pesava para ele era a preocupação com as igrejas. Interessante isso, né? É claro que doía, não estou apenas brincando aqui, né? Apenas parafraseando. É claro que não era brincadeira o que Paulo estava passando, mas ele narra que, apesar de todas essas coisas, o que mais me preocupa, o que mais pesa, são as igrejas. É o ministério, é o trabalho. O Senhor me colocou ali, eu quero desenvolver um trabalho no ministério. Eu quero melhorar, eu quero fazer algo a mais, eu quero desenvolver algo a mais, para a honra e glória do Senhor. Eu não quero simplesmente ir ali, sentar, né, e ouvir, eu quero fazer algo, eu quero participar de algo, não pelo pastor, não pela denominação, não por um programa em especial, não, eu quero fazer isso pela alegria em servir ao Senhor, porque eu estou pensando nas coisas lá do alto. Mas se eu pensar só nas coisas daqui que eu tenho, meu compromisso, minha vida, não, eu tenho coisas importantes para fazer. Não, eu não posso pegar isso. Quantas pessoas eu já ouvi falar, não, eu não quero me incomodar. Não, eu não quero me incomodar com nada relacionado à igreja. Olha, se eu não quero me incomodar com nada relacionado à igreja, eu preciso entender ainda o que é o Evangelho. Porque o Senhor nos chamou para fazer parte da igreja. E fazer parte da igreja implica em nós estarmos juntos. E se implica em estarmos juntos, não é mídia social. No grupo você fala, conversa, tudo é lindo, bota um meme maravilhoso, coisa maravilhosa.
Mas quando nós estamos juntos, trabalhando, os homens estavam aqui ontem, né? E faltavam essas lâmpadas serem colocadas, né, para nós pedirmos o habite e aí finalizar toda essa situação, e imagino que foi um bom trabalho, né? Mas conforme nós vamos trabalhando, nós vamos percebendo que há diferenças, mas essas diferenças fazem parte para que nós possamos crescer, e eu não me importo com essas diferenças. O que me importa é compartilhar, o que me importa é crescer, o que me importa é glorificar ao Senhor com o trabalho que nós temos. É claro, estamos falando de coisas físicas, mas não é só de coisas físicas que vive a igreja, mas de um evangelismo, de um tempo de oração, de um tempo de comunhão, e olhar, e como já temos falado, aquelas diferenças, mas mesmo assim permitir que Deus vá trabalhando em nós. Pensar nas coisas lá do alto, irmãos, é pensar na igreja. É pensar na igreja. Porque o Senhor nos chamou para estarmos aqui, para servirmos a Ele. Tanto é que Paulo vai dizer no versículo 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo queria enviar Timóteo para Filipos, porque todos eles, eu não sei a quem Paulo se refere quando ele fala todos eles, mas ele quer enviar Timóteo porque, no versículo 20 ele vai dizer, porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo tem o mesmo sentimento para com vocês do que eu. Ele também deseja ir. Eu não posso porque eu estou preso. Mas Timóteo pode ir. E eu sei que o coração de Timóteo é um coração que também está envolvido com amor a vocês, a essa igreja e todas as outras igrejas. Porque Paulo vai dizer no capítulo 4 o seguinte, capítulo 4, versículo 14. Todavia fizeste bem associando-se na minha tribulação. Verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ou seja, nenhuma outra igreja entendeu que eu estava precisando de recursos. Em outro texto, Paulo vai dizer que todos abandonaram ele. Demas amou o presente século e largou ele. Há momentos em que pessoas podem, de alguma forma, amar sim o presente século e esquecer desta visão importante que é pensar na igreja em primeiro lugar. Porque a igreja é sim aquele corpo que o Senhor está formando, que o Senhor buscou para a honra e glória dele, para que Cristo, o seu Filho, seja o cabeça da igreja. Nós vamos olhar para pessoas, vamos ver problemas, claro que vamos, mas a igreja de Cristo, ela continua sendo real. E pensar na igreja é pensar nas coisas lá de cima. Pensar na igreja é fazer jus àquilo que foi colocado em nós, esta natureza divina. Assim como o pássaro, nós queremos voar e queremos alcançar alturas maiores na vida espiritual, porque nós fomos feitos para isso, fomos criados para isso. Não somente isso, irmãos, esses elementos necessários para a nossa alegria em Cristo, não somente fala de pensar na igreja, mas também fala de termos companheiros de valor. Quando Cristo nos chamou, Ele nos chamou para nós termos relacionamentos na igreja. Eu vou gostar de todo mundo na igreja? Devo. Mas a possibilidade é que eu tenha identificações. Uma vez eu falei isso, alguém não gostou, né? Mas é normal, isso é ser humano, né? Mas nós vamos ter identificações maiores com um do que com o outro, isso é natural. Você tem um temperamento, você vai se dar melhor com aquele outro do que com o outro, né? Você vai visitar mais ele, vai ter mais amigos. Isso assim era com Jesus. Olha, quando Jesus saiu para o monte, quem ele chamou? Todos os 12? Não, chamou Pedro, João e Tiago. Os outros tinham lá os seus relacionamentos. A igreja, irmãos, ela pode ser formada de núcleos de identificações, de amizades,
Não significa que eu não gosto daquele, não quero ver aquele, não. Estamos falando de identificações. Isso é comum, isso é natural. Por isso que talvez é bom que muitas vezes o pastor não tenha muita amizade com um com o outro, né? Para não criar muitas vezes essas divisões. Mas o fato é que entre a igreja, entre os irmãos, é possível sim ter esses núcleos de identificação. Capítulo 2, então, no versículo 2, percebam, completai a minha alegria. Nós já lemos esse texto, né? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Capítulo 2, versículo 2. É isto que vai nos ligar. Não é a aproximação física, o temperamento, mas o que vai nos ligar e o que deve nos ligar é ter o mesmo, sermos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, tendo o mesmo espírito, ou seja, desejando a mesma coisa, desejando crescer, desejando desenvolver para a honra e glória do Senhor. Eu me lembro quando era jovem, não faz muito tempo, né? Em que nós lá em Praia Grande, na igreja, nós tínhamos ali o nosso grupo de jovens. Nós cantávamos, tocávamos, ensaiávamos, saímos, fazíamos evangelismo. Nós tínhamos nossas diferenças, né? Tinha aquele que a gente se dava mais, melhor, né? Mas tinha uma galerinha legal ali, né? E eu olho hoje para aquele grupo e vejo tudo que nós conseguimos fazer. Até jejum em grupo nós fizemos, não existe isso, né? Mas nós fizemos jejum em grupo, nós combinamos, irmãos, vamos fazer um jejum, né? E fizemos o jejum. Claro que o jejum é particular, é pessoal, né? Mas na nossa infantilidade e imaturidade nós acabamos fazendo. E era muito legal, né? Porque nós estávamos juntos, trabalhando, servindo ao Senhor. Então, o que acontece é que no trabalho do Senhor, nós precisamos de ter amizades. Ter amizades, homens, mulheres, irmãos, irmãs, que vão estar juntos no ministério. Você se identifica mais com eles do que com aquele, isso vai acontecer naturalmente. Mas é importante que nós estejamos pensando na igreja, mas pensar na igreja não significa fazer um trabalho sozinho. Perceba que Paulo, ele envia Timóteo, ele não pode ir para Filipos, mas ele envia Timóteo. Versículo 19, espera no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Paulo não vai enviar Timóteo tão somente aqui. Se você olhar 1 Tessalonicenses 3, 1 Tessalonicenses 3, verso 1 e 2, Primeiro aos Tessalonicenses 3, 1 e 2 vai dizer, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos. E ele continua falando sobre o fato de que ele enviou Timóteo para saber, para confortar, para orientar os irmãos, para disciplinar os irmãos, a fim de que Paulo soubesse qual era a condição da igreja em Tessalônica. Não somente isso, em 1 Coríntios 4,17, 1 Coríntios 4,17, Paulo vai dizer o seguinte, Primeiros Coríntios 4, vamos ler também o verso 16. 1 Coríntios 4,16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Então, Paulo tinha um companheiro, Timóteo, que ele enviou para Filipos, que ele enviou para Tessalônica, que ele enviou para Corinto, para saber, para cuidar das igrejas. Paulo tinha esse companheiro, esse homem, esse irmão, filho na fé, como ele chama, para continuar o ministério. Se Paulo não tivesse Timóteo, o trabalho ficaria deficiente. Não somente Timóteo, mas perceba, Timóteo tinha essa conotação mais espiritual, mais pastoral, da ajuda a Paulo. Já Epafrodito aqui já era uma ajuda mais física. Versículo 25, Filipenses 2, 25,
Paulo queria ir, né? Ele vai falar isso no versículo 24, mas no versículo 25 ele vai dizer: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Então, Epafrodito é aquele cara que está mais junto de Paulo, ajudando ali nas coisas que ele precisa, enquanto que Timóteo era aquele que ia enviado por Paulo para cuidar das igrejas. Enquanto Timóteo tinha essa visão, esse ministério mais pastoral, como segundo pastor de Paulo, Epafrodito é aquele cara que estava junto com Paulo, ajudando nas necessidades dele, talvez como enquanto preso, ou talvez não, mas estava ali auxiliando Paulo no seu ministério. Capítulo 4, versículo 18, nós já lemos uma vez, mas capítulo 4, versículo 18 vai dizer o seguinte: recebi tudo, todas as igrejas tinham esquecido de Paulo, mas aqui Filipos se lembrou e mandou uma oferta para Paulo. E quem que levou essa oferta? Versículo 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Epafrodito é aquele irmão que estava indo e enviando a oferta, comprando um alimento para Paulo, suprindo as necessidades físicas de Paulo, do seu ministério ali, toda a logística que Paulo precisava, ainda que talvez no tempo era um pouco mais rústico, mas Paulo precisava de alguém. Precisamos de companheiros, de irmãos, de valor, que estejam juntos. E isto é pensar nas coisas do alto. Porque se eu pensar só em mim, eu vou pensar só nas minhas necessidades. E talvez estamos vivendo tempos onde estamos cada vez mais individualizados. Eu não quero ser trabalhado e também não preciso trabalhar na vida de ninguém. Não. O Senhor me chamou para eu trabalhar na vida do irmão e o irmão para trabalhar na minha vida. Isto é pensar as coisas do alto também. Pensar nas coisas desta terra é viver a sua vida na sua casa, sem se incomodar com nada ou com ninguém. Não ter ministério na vida de ninguém e ninguém ter ministério na sua vida. Isto é coisa deste mundo. Agora, quando você olha para a palavra do Senhor, nós estamos vendo realidades em que o Senhor está dizendo: não, você precisa ser trabalhado. E eu vou colocar esta pessoa na sua vida para trabalhar na sua vida. E você trabalhar na vida dele. Mas eu desejo isto. Eu quero isto. Eu preciso disto. Eu quero esse relacionamento com amigos, com irmãos próximos, para servir ao Senhor. Porque talvez eu possa ter alguma deficiência nesse ministério. E esse irmão vai me ajudar. Olha o que o Eclesiastes vai falar no capítulo 4, de 9 a 12. Eclesiastes. Lá no Velho Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Alguns podem pensar aqui que estamos falando talvez da coisa do casamento, o que pode ser, né? O que pode ser, mas fala também de amizades, de ter relacionamentos próximos com irmãos. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso não acontece fazendo um amigo secreto no final do ano. Não. Isso acontece quando nós nos envolvemos a pensar na igreja, e esse pensar na igreja envolve esse trabalho ministerial, e esse trabalho ministerial envolve outras pessoas que estão naquela igreja. E neste envolvimento com outras pessoas, nós vamos encontrar pessoas com as quais nós nos identificamos e queremos nos identificar com elas. Nós não formamos um muro em torno do meu coração e da minha mente para impedir que ninguém chegue. Eu não quero saber de ninguém. Isto não é um pensamento que Deus está aprovando. O Senhor chamou 12 homens para trabalhar com ele. E quando mandou de 2 em 2. Para pregar. Porque Ele sabe dessa necessidade que nós temos de estar juntos. Melhor é serem 2, versículo 9, do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um, levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Isso é bíblico. Não é só casamento, estamos falando de trabalhar, estamos falando de ministério, estamos falando, isso foi uma realidade na vida de Paulo, né? Na vida dos apóstolos, na vida de Cristo. Pensar nas coisas lá do alto envolve pensar, sim, nesse relacionamento que temos uns com os outros, dessa aproximação que queremos ou precisamos ter com irmãos e irmãs, né, para servir ao Senhor.
E para terminar, irmãos, pensar nas coisas lá do alto, ou seja, viver esta vida, desenvolver a nossa vida e crescer e voar mediante o Espírito, a natureza divina, que foi colocada em nós, envolve, claro, seguir o exemplo de Cristo. Primeiro, em humildade. Versículo 21, capítulo 2, versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Percebam que no capítulo 2, versículo 21, vai dizer, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. É exatamente o contrário daquilo que Paulo tinha já falado com relação à humildade. Percebam no versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Olha o que Paulo fala no versículo 21, cada um pensa só no que é seu próprio, e não no que é de Cristo. O exemplo de não humildade é pensar naquilo que é meu próprio. Aquilo que Paulo está dizendo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que o Senhor Jesus Cristo quer? Que nós estejamos desenvolvendo essa amizade que é falada no capítulo 2, do versículo 4 ali. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, estando em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se aniquilou, assumindo a forma de homem, de servo, e morrendo na cruz. São trabalhos que o Senhor quer fazer em nós. Por quê? Porque nós queremos. Nós desejamos isso. Esta abnegação é própria do cristão, não é própria do ser humano. O ser humano é egoísta. O ser humano, na sua natureza, não é? Falar aqui como Hobbes, né, o filósofo, o homem é o lobo do homem, quando fala desse contrato que nós fizemos na sociedade, que se depender de nós, eu vou matar o outro para poder ter o que ele tem. Por isso foi criado o Estado, para que o Estado pudesse administrar essa situação e então fazer com que nós, seres humanos, pudéssemos ter leis que me orientasse. Eu posso ir até aqui, aqui eu não posso. Eu posso entrar aqui, aqui eu não posso. Porque há regras, porque há uma lei, o Estado estabelece e o Estado vai fazer com que essas leis sejam cumpridas. Porque se depender do meu coração, do coração do homem, lembra de Sodoma e Gomorra? A situação que chegou. Antes disso, lembra a situação daquela geração de Noé, aonde chegou aquela situação? Deus disse, eu não suporto mais o homem. Tal é a dureza do seu coração, a imoralidade, tal é a ganância do povo. Assim somos nós. Mas o Senhor colocou em nossos corações, irmãos, esse desejo de servir ao Senhor. 1 de João, capítulo 4, vai dizer o seguinte, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vai estar em algum convite de casamento por ele daqui a pouco, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É normal nos convites de casamento, mas Ele não está falando de casamento. Ainda que possa ser aplicado, claro que sim, mas está falando do fato de que eu amo o meu irmão porque Cristo me amou primeiro. E como é que Cristo fez isso? Sendo humilde e morrendo por mim. Sendo humilde e entregando a sua vida por mim. Se eu posso amar, se eu posso viver essa humildade, se eu posso ter irmãos, amigos, companheiros de valor na igreja, se eu posso pensar nas coisas lá do alto, se eu posso alçar voos altaneiros no que diz respeito à vida espiritual, foi por quê? Porque Cristo morreu por mim primeiro. E se Ele o fez, é a obra dele, e se é a obra dele, ela será consumada. Irmãos, importa que eu e você, nós, estejamos pensando nisso. No que estamos pensando? O que nos traz satisfação? O que nos traz alegria? A obra do Senhor traz para você alegria, estar andando, estar
se aplicando, está envolvido num ministério, seja ele qual for, seja o ministério de louvor, o ministério de estudo, direção do trabalho, a limpeza da igreja, seja qual for o ministério no qual você está envolvido na igreja. Isso te traz satisfação? Ou estamos dizendo, ainda bem que eu não preciso ir, tenho um trabalho, está no meu turno, que legal, eu não preciso ir lá. Poxa, eu queria tanto estar lá. Eu tenho um trabalho, eu tenho um compromisso, eu não posso me desfazer, mas eu queria estar lá. Eu vou ver um outro momento para poder estar. É diferente, né? Ufa, legal. Ainda bem que eu tenho um trabalho, não preciso ir lá. Isso é um problema muito sério. Pensar na igreja é pensar nas coisas lá do alto. E pensar nas coisas lá do alto é pensar com a mente de Cristo. Porque Cristo, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Por isso pensamos nas coisas lá do alto. A igreja, por mais que seja difícil, é o corpo de Cristo. E se nós amamos a igreja é porque Ele nos amou primeiro. Em João capítulo 10, versículo 15 a 18, e com esse texto nós vamos terminar. João capítulo 10, do verso 15 a 18, vai dizer o seguinte: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Pastor, eu não entendi porque o senhor está lendo esse texto sobre a morte de Cristo quando está falando de humildade. Eu sei, tal. Olha o exemplo de Epafrodito. Voltemos para Filipenses capítulo 2. Este é o reflexo de uma alma que foi encontrada por Cristo, que foi afetada pela obra do Senhor, influenciada pela morte de Cristo, pelo amor de Cristo por nós. O que Epafrodito fez? Não estamos falando de Paulo, nem de Timóteo, estamos falando deste homem pouco falado, Epafrodito, pouco conhecido. Versículo 30 do capítulo 2. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito estava pronto a morrer pela obra. Ele alcançou um nível de humildade, de desejo, de abnegação, tal como Cristo, claro que não, mas era um reflexo da obra de Cristo na vida deste homem, porque ele pensava nas coisas lá do alto. Ele estava pronto para voar, ele estava pronto para alcançar alturas maiores do que podemos pensar. E percebam, no versículo 26, visto que ele tinha saudade de todos vós, ele estava angustiado, Epafrodito, porque ouvistes que adoeceu. Epafrodito não estava angustiado com a sua doença, entende? Epafrodito estava angustiado porque ele soube que os filipenses tinham ouvido que ele adoeceu. E ele estava imaginando qual não era a ansiedade daqueles irmãos de saber como ele estava. E ele estava angustiado em dar uma notícia para eles: não, eu estou bem, eu melhorei. Ele estava mais preocupado com o que aquela igreja estava pensando com relação a ele, a sua doença, a situação dele, do que com a própria doença. Isso é pensar nas coisas do alto, irmão. Isso não é natural meu nem seu. Natural meu é pensar nas minhas coisas. Buscar o meu conforto. Quebremos essas amarras. Saiamos dessas gaiolas. Não permitamos ser cerceado nessas condições que o mundo dá para nós. Que o mundo diz: fique aí, confortávelzinho, não se preocupa com nada. Nós estamos sendo atrofiados na capacidade que temos de servir ao Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações e o teu Santo Espírito possa trabalhar isso em nós, a começar em mim, para servir a Ele com desvelo, com ardor, para a honra e glória dEle mesmo. Amém? Vamos passar à ceia do Senhor.
1 Coríntios 11, versículo 26.